Bom, começando aqui, esperando o nosso convidado chegar. Deixa eu enviar aqui para ele. Acho... Márcio, você tem que pedir para participar, se eu não me engano. Ué. Ah, não. Aqui. Pronto, eu consigo. Oi? Oi, Anderson, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vamos só ajustar. Bom dia. O pessoal tá chegando aí. Bom, meu nome é Anderson, para quem não me conhece. Hoje vai ter bastante gente que não me conhece. Eu sou astrofísico e estou com essa iniciativa e fui, na verdade, convidado pela Tássia Miller para participar dessa iniciativa dela, desse projeto dela em relação ao audiovisual. Ela é uma saudosa amiga, a gente passou um tempo na juventude mexendo com música e coisas do tipo. Ela atua no mercado de entretenimento tem 18 anos, né? Isso foi uma surpresa que eu tive, foi bacana. E hoje eu vou conversar com o Márcio Yatsuda. Por favor, me ajude com os nomes, porque eu tenho muitos problemas com isso. Ele Mandou bem. bom, ele tem um super currículo, mas o que mais me chamou a atenção é que ele é matemático, eu sou físico, então temos uma afinidade boa. Ele é membro da Brave, fundador da Cassim, se eu não me engano, não é isso o nome? Kaizen, exatamente esse, Kaizen. E ele é um cara que está mais capacitado e habilitado para falar dos problemas que o audiovisual do Brasil está passando nesse momento de pandemia e, e de e essa toda a situação nossa, que não é só a pandemia, né? Tem outros aspectos também. Eu vou deixar ele se apresentar, meu querido, a voz é sua. Oi, Anderson, tudo bom? Prazer falar contigo aqui na live. Bom, como ele falou, sou graduado em matemática aplicada pela Unicamp em 1990, faz tempo já. E trabalhei 22 anos com TI e desde 2012, quando eu me tornei sócio da Movioca, que eu estou no mercado audiovisual. Enfim, não sei se eu sou, provavelmente tem gente tão mais capacitada do que eu para falar sobre o atual momento. Agradeço a apresentação, mas enfim, acho que eu estou bem antenado, participo, procuro ser bastante atuante aí também pelas entidades, também como trabalho voluntário, para poder ajudar o mercado da melhor forma possível. Eu digo isso porque, na prática, né, a gente que está no interstício do movimento, da coisa, a gente às vezes tem uma visão muito mais ampla do que gestores que estão na ponta da pirâmide. Então, não estou fazendo nenhum floreio, não. É isso mesmo, acredito que seja isso mesmo. Bom, a gente tem uns pontos aqui para a gente passar, mas uma coisa eu queria que você desse um panorama geral dos últimos, que acho que é mais fácil de começar por aí. Um panorama geral dos últimos 10 anos do audiovisual, a sua visão disso e essas pontas para onde que foram, culminando no que está acontecendo agora, junto com a pandemia. Tá bom. Bom, eu vou falar, né, como eu disse, desde 2012 que eu estou no mercado audiovisual, que eu procuro acompanhar bem de perto. Eu acho que tem uma questão muito importante do mercado, que mudou o paradigma do mercado, que foi a Lei 12.485, em 2011, que foi a lei da TV paga, né, a lei do serviço de acesso condicionado, que possibilitou que as empresas de telecom entrassem no mercado de provimento de serviço de acesso condicionado, de TV paga, e ao mesmo tempo criou uma série de regras, né, de cotas, que mudou, né, a forma do mercado se relacionar. Então, as produtoras independentes, elas eram muito mais prestadoras de serviços e passaram, então, a entrar no jogo realmente como donas das suas propriedades. Isso
e junto com essa lei, né, vieram uma série de mecanismos que foram aprimorados. Isso teve um grande boom no mercado desde 2011, 2012 para cá. Floresceram inúmeras produtoras nas mais diversas regiões aí pelo Brasil, né? Há uma concentração ainda muito grande aqui no eixo Rio-São Paulo da produção audiovisual, tanto de televisão quanto de cinema, mas isso cresceram também não só as produtoras aqui no eixo Rio-São Paulo, como isso também acabou indo para diversas regiões aí do Brasil. Isso veio, né, de 2012, 2013, vieram aí o fundo setorial, isso acabou se consolidando, o fundo setorial do audiovisual, que é provido, é alimentado, né, através de uma contribuição que o próprio setor gera, que é a Fundecine. Isso foi turbinado depois da lei de SEAC. O volume aumentou muito. E o fundo setorial ele acabou se consolidando como o principal mecanismo de financiamento, de incentivo no audiovisual. E aí desde 2013, com a reestruturação das linhas, muita coisa aconteceu e tudo isso veio, né, de certa forma, aumentando de lá desde então. E deixa eu fazer um ponto rapidinho, porque tem muita gente que não está muito, né, da parte acadêmica, física, não vai entender. O fundo setorial é um fundo que ele promove, ele fomenta produções audiovisuais e esse tem acesso, assim, se você tem um projeto, você consegue acessar esse fundo. Isso. Ele é um fundo criado pela Lei 11.437, que basicamente ele é alimentado pela Condecine, né, que já existia anteriormente, mas o fundo setorial ele é um fundo de fomento, ele é um mix, né, de fomento quanto um fundo de investimento. Então, quando você pleiteia, você consegue os recursos, né, de financiamento da produção ou de distribuição, que seja pelo fundo setorial. O fundo setorial fica sócio do seu projeto por um período aí de 7 anos. Então, ele ofere resultados também com a produção que você faz, entendi. Aí, o resultado comercial. Entendi. Então, você retorna, né, os resultados, parte dos resultados vai para o fundo setorial. Entendi. Isso ajuda a alimentar novamente esse fundo. Né? Além da Condecine, que é por exemplo, quando você faz uma produtora, vai licenciar uma obra sua para a TV paga, e ela é detentora dos direitos, ela tem que pagar uma taxa, que é essa Condecine, que isso é uma das fontes de alimentação também do fundo setorial. Entendi. Bom, então isso veio acontecendo de certa forma, né, ano após ano, os volumes foram aumentando, a gente teve, né, e a gente viu os resultados disso mais recentemente, o que a gente colheu aí no 2019, 2018, né, dos inúmeros prêmios aí que as produções brasileiras vêm ganhando internacionalmente, de certa forma isso é resultado desse movimento que vinha acontecendo, que é um movimento, né, de longo prazo. Vale lembrar, né, que todo esse arcabouço regulatório isso foi baseado no que foi feito no Reino Unido na década de 80. Então, Caramba. na década de 80, o Reino Unido fez isso, né? Fez essa, de certa forma, entre aspas, uma proteção e fomento da indústria audiovisual. E hoje a indústria audiovisual no Reino Unido é uma das mais importantes fontes de exportação, né, do Reino Unido. Justamente porque fortaleceu, né, não somente as grandes empresas, as empresas de telecomunicações, mas todo um sistema, todo um parque de pequenas, médias e grandes produtoras independentes. Então, esse era o projeto de longo prazo, né, como país. A gente, de certa forma, enfrentou, né, diversas dificuldades, vem enfrentando uma série de dificuldades desde 2017. Começaram a acontecer as primeiras questões, principalmente relacionadas à capacidade da Ancine, né, que é a agência regulatória, tinha de processar, né, quando você faz um projeto usando recursos incentivados, as produtoras produzem, acessam os fundos, né, acessam os recursos, executam, né, as despesas e depois, ao fim do projeto, na entrega, tem que entregar uma prestação de contas. As produtoras, de uma forma geral, fazem isso, né, todo mundo faz isso, porque se não fizer, elas são vetadas de poder acessar. De certo modo, funciona como a CAPES, por exemplo, né? Ela fomenta, né, o projeto e depois, quando você acaba, você tem que prestar conta. Bacana, não imaginava que era assim. Sim, tem que prestar conta tudo, né? Desde
todas as despesas que são executadas, tem que pegar a nota fiscal, tem toda uma regulação para isso. É um processo bem detalhado, né, que você tem que entregar. E todas as produtoras fazem isso, porque se não fizerem, elas são impedidas de continuar acessando, né, elas são negativadas na Ancine. Então, só que o que acontece? Quando isso chega na Ancine, isso é um calhamaço de documentação, até pouco tempo atrás tudo isso era físico, né? Então agora já é digital, mas você imagina o volume, né, de analisar essa montanha de documentos. Isso foi se acumulando ao longo dos tempos, né, desde a origem da Ancine. Isso acabou estourando, começou a estourar aí a partir de 2017. Então, 2017, aí o TCU começou a intervir cada vez mais na Ancine. Isso teve desdobramentos, né, principalmente em 2018, que teve um acórdão da Ancine, do TCU em cima da Ancine, que já deu uma primeira grande parada, né, no mercado. E desde então a gente vem sofrendo com isso, né, realmente, porque praticamente de 2018 para cá, assim, as coisas têm vindo a conta-gotas. A gente passou por uma série de problemas institucionais também na Ancine, porque até pouco tempo atrás, a gente estava com a Ancine como uma agência reguladora, ela né, o mais alto nível dela é formado por um colegiado de diretores, são 4. Até pouco tempo atrás, a gente estava somente com um diretor, né, que era o Alex Braga, e isso regimentalmente impede uma série de coisas que a Ancine pudesse fazer. Então, somente coisas de dois meses atrás aí que a diretoria colegiada foi recomposta, de certa forma, puderam começar a retomar aí os processos decisórios e confirmar processos decisórios que estava na fila esperando. Muitas coisas ficaram na fila, algumas coisas o Alex pôde decidir de referendo, mas essas coisas elas tiveram que ser agora reconfirmadas com a diretoria colegiada recomposta. Então, enfim, é um mix aí de coisas, né? E, obviamente, então a gente já vem com essa crise desde 2017, 2018, final de 2017, começo de 2018. E quando a crise parecia ter chegado no seu auge, né? Aí veio a pandemia. Então... Aí veio a pandemia, que eu acho que é a grande tragédia. Porque as dificuldades, eu imagino, como um observador de fora, né? Que as dificuldades do meio de produção audiovisual... em relação ao financiamento governamental, à burocracia, a agências, a fundos, pode ser contornado pela via privada. Né? O cara consegue um financiamento privado e faz. Vai ser mais difícil, blá, blá. Mas a pandemia não tem como, porque acaba que ela inviabiliza o trabalho de verdade. Né? E uma pergunta que passou pela minha cabeça, está tendo algum tipo de ação, seja ela por organizações, ou seja, diretamente pelo governo, para manter a sobrevivência dessas pequenas produtoras e do mercado em si, ou estão abandonados junto com todo mundo na pandemia? Não, acho que a gente tem algo específico, né, governamental para o setor audiovisual, a gente, enfim, até agora não teve. Né? O que está tendo são iniciativas, né, como uma que foi bastante notória, e foi na iniciativa da Netflix, que ela criou mundialmente um fundo de $200 milhões para assistir os profissionais, né, que ficaram parados, impedidos aí de trabalhar, seguir com as produções. E para o Brasil isso veio $1 milhão. Isso está sendo viabilizado agora pelo ICAB, né, que é o Instituto de Conteúdos Audiovisuais do Brasil, qual também eu faço parte agora do comitê de ética desse instituto para justamente acompanhar a distribuição desses recursos. E a partir de amanhã os profissionais vão poder se inscrever para pleitear aí um recurso de um salário mínimo. Né? Então, mas isso é uma coisa pequena, né, obviamente, diante de todo o cenário. Está se movimentando, né, existem movimentações para engrossar esse fundo, para aumentar o valor disponível, para que se alcance mais profissionais. O que está acontecendo, né, e falo pela própria Movioka, o que nós estamos fazendo enquanto empresa, normalmente as produtoras, elas têm, depende obviamente do porte, né, das produtoras, mas cada uma geralmente tem um núcleo fixo, né, de pessoas que trabalham, ou que são CLT, ou enfim, mas tem um núcleo fixo ali de pessoas que estão sempre contratadas pela produtora, e à medida que os projetos surgem, você amplia, né, a equipe, você traz uma outra equipe para produzir aquele projeto
que vai ter um começo, meio e fim. Então, essas pessoas, né, que eram os autônomos aí que ingressavam nessas produções, esse pessoal realmente ficou totalmente, estão desassistidos, né? Então, ou estão acessando aí o fundo emergencial do governo, vão acessar agora na Netflix. No nosso caso, enquanto Movioca, o que a gente conseguiu fazer, no primeiro momento, ficamos muito preocupados, né, obviamente, com a situação. À medida que surgirem as medidas provisórias do governo para assistir as empresas de uma forma geral, né, então nós acessamos, nós fizemos acordos individuais com o pessoal da equipe fixa, que implicou em redução de jornada e salário, e estamos acessando, então, né, tudo que foi possível acessar enquanto empresa, né, para que a gente não promovesse nenhuma demissão, e felizmente a gente conseguiu, depois que isso foi anunciado, a gente conseguiu não fazer as demissões que a gente estava achando que seriam necessárias. Né? Parabéns. Então, parabéns pela iniciativa. A gente, por exemplo, dia 12 de março, a gente decidiu interromper a nossa principal produção que a gente tinha pela frente. Isso implica umas 60 pessoas que praticamente estão suspensas aí de projetos. Porque eu imagino, pela grande mídia, por exemplo, que parou tudo, novela, blá, eu imagino que se lá aconteceu isso, imagina nas produções geral, mais... né? Não é só no Brasil, mundialmente. Netflix praticamente parou todas as produções do mundo, todas as majors também pararam. Os lançamentos, né? Ou seja, aquilo que já estava pronto em pós-produção, ou mesmo pronto mesmo, lançamentos aí estão... Alguns já estão fazendo direct to VOD, né? Ou seja, lançando diretamente para as plataformas de VOD. Sim, do jeito que está. Cancelando os lançamentos em sala de cinema. Mas você tem um estoque de filmes, principalmente das majors e outros também. Então, na hora que começar a reabrir, você vai ter um estoque imenso de coisas que estavam, de certa forma, foram paradas e vão começar a ser lançadas aí depois. Mas, enfim, é um cenário que a gente... Agora, assim, eu imagino que deve ser pavoroso. Na área da educação já foi uma tragédia, eu imagino na área da produção visual. Agora, tem alguma... Assim, eu estou pensando... Primeiro, porque eu sempre quero fazer um paralelo com a questão da postura do governamental, né? Independente da estrutura governamental do Estado. O Estado tem alguma política clara de retomada? Que esse é o ponto, né? Porque tudo bem, a gente está na tragédia, vamos ter que cortar salário, vamos ter que abaixar, vamos ter que demitir em algum momento, parou a produção. Agora, acabou a pandemia, a gente conseguiu se acertar, e aí? Ele tem algum plano de saída? Que é o mais importante, é o plano de saída, né? Me parece. Então, infelizmente, pelo menos de forma pública, ainda não. Né? Assim, a semana passada, a Ancine, na reunião de diretoria colegiada da semana passada, já tomaram algumas decisões sinalizando, né, alguma... Porque, assim, só para você ter uma ideia, né, a gente tem as últimas linhas, né, as linhas do fundo setorial que foram lançadas foi em 2018. Né? Então, ano passado, a gente não teve lançamento praticamente das linhas, teve só um edital, alguns editais de coprodução internacional, mas as linhas principais mesmo de produção não foram lançadas. Então, a gente está desde 2018 sem ter linhas. E mesmo as de 2018, você tem, eu não sei o número ao certo, mas na época era em torno de 800, 900 projetos que foram parados, que estão parados. 800 projetos. Isso, enfim, então a gente não tem muito claro, né? Então você tem um estoque de coisas que poderiam acontecer, né, de contratação, de coisas que já foram escolhidas, já foram contratadas lá atrás e tem um processo de liberação para isso. Mas isso ainda não está muito claro, porque existe dentro da Ancine essa preocupação, né? Uma das exigências do TCU é justamente que a Ancine ela opera dentro da sua capacidade operacional. Então, de certa forma, isso a Ancine vem reduzindo desde o ano passado aí a aprovação dos projetos para que, enfim, a cobrança do TCU não incida cada vez mais. Então, isso acaba estourando na ponta do produtor. Embora os produtores tenham entregues as prestações de contas, tenham feito a sua parte,
mas no final é quem acaba sendo mais prejudicado, porque a Ancine está tendo que se readequar nessa estrutura dela operacional e então quantos projetos que ela pode aprovar para que ela realmente tenha capacidade de fazer análise posteriormente da prestação de contas. Assim, vou tocar num ponto Então, sensível. Não vou tocar num ponto sensível, assim. Você acha que isso é algum mecanismo para sufocar a Ancine, ou isso é a questão da crise que a gente já vem desde 2017 numa crise bastante grande, e aí a falta de dinheiro está levando a isso? Porque pode ser as duas coisas, pode ser um projeto de sufocar, ou pode ser a questão de não ter grana e ela está se sufocando por não ter grana. Não, então vamos começar pelo final, né? O problema não é nem não ter grana. Isso aqui é duro, assim, na verdade o setor tem dinheiro, né? A gente tem não utilizado, o ano passado foi em torno de 700 milhões de reais, né? Que não foi lançado nenhuma linha para isso. Então dinheiro tem, na verdade. Isso de certa forma é o que dá mais agonia para quem está no mercado, né? Porque o recurso está lá, entendeu? Você tem bastante dinheiro. Então, não é falta de dinheiro, não é esse o problema, né, paradoxalmente, que a gente vive. Mas voltando às suas perguntas iniciais, assim, acho que o termo perfeito é a tempestade perfeita. Sim. É quando você tem uma série de fatores que se sobrepõem e que aí você acaba tendo, né, um resultado muito duro, muito catastrófico, né, porque se você olhar em retrospectiva, né, então você já tem esse problema do TCU, que vem desde 2017, 2018. Você teve a questão da inoperância da Ancine por falta de ter ficado quase um ano praticamente sem você ter a diretoria colegiada. Aí, de certa forma, você tem uma interferência governamental, porque você, desde o ano passado, né, a diretoria colegiada ela foi se esfacelando do ponto de vista, né, de membros, né? A gente teve desde fevereiro do ano passado, quando a Mariana Ribas ela saiu, e aí, enfim, não foi reposta, e depois o Christian saiu, e depois a Débora venceu o mandato dela, então simplesmente não foi reconstituída a diretoria, né? Então isso realmente está na conta do governo, que poderia ter feito, deveria ter feito e não fez. Aí você teve a questão das contínuas mudanças da Secretaria Nacional de Cultura, né? Com o novo governo, deixou-se de ter o Ministério da Cultura, passou a ser a Secretaria da Cultura. Eu não sei mais, perdi as contas, né? A Regina Duarte, que é a atual Secretaria Nacional da Cultura, não sei se ela é a quarta ou quinta, sei lá, não lembro mais. Mas, então você não teve continuidade de trabalho, né? À medida que você tinha um secretário, ele ficou 2 meses no cargo, aí trocava, 2 meses no cargo, trocava. E a gente vem vivendo isso desde então, né? Então isso é uma outra coisa que realmente atrapalhou muito. E você não teve a recomposição, né? Existe, como é um setor regulado, ou seja, né, você tem um arcabouço regulatório, ele também tem um arcabouço institucional. Então, você tem o Conselho Superior de Cinema, você tem, por exemplo, dentro do âmbito do Fundo Setorial, você tem o Comitê Gestor do Fundo Setorial. Esses órgãos, eles não foram nomeados, né? Isso passou um tempão enorme sem a nomeação. Então, o Conselho Superior de Cinema, ele ficou, não me lembro mais a data, mas ele foi recomposto somente em outubro do ano passado, setembro, outubro do ano passado. Você ficou 9, 10 meses sem ter nenhuma reunião do Conselho Superior de Cinema, que é o órgão máximo que define, deveria definir as diretrizes das políticas audiovisuais. Então, é um arcabouço, assim, né? Na verdade, eu acho que a questão principal, né, do ponto de vista que eu vejo com muita preocupação, foi a inação, né, do governo no sentido de não fazer essas nomeações, porque isso cabe realmente ao governo. E, de certa forma, a gente vive isso ainda, né? O Conselho Superior de Cinema faz tempo já que não se reúne, né? Teve uma reunião, o Comitê Gestor do Fundo Setorial, que é quem define essas linhas, né, de financiamento do Fundo Setorial, teve uma reunião, mas deveria estar se reunindo para justamente discutir tudo isso, e essas reuniões não têm acontecido. Então, é isso, assim, o que a gente vê é um mix de coisas, né? Problemas estruturais que vêm do passado e que agora... Então, assim, você vê isso como uma oportunidade. Eu imagino que isso, por exemplo, na ciência isso não funcionaria, mas eu acho que, de repente, no audiovisual, em particular, deve funcionar. De
desestatizar um pouco a produção e ir para uma coisa mais norte-americana, ou você acha que isso é o pior dos mundos? Bom, Porque de novo começar pelo fim, né? porque assim, tem que ter uma saída para isso, né? Porque o governo está posto aí e me parece que não é uma prioridade dele a questão do audiovisual. A crise está aí, a crise econômica está aí, e veio a pandemia, e isso vai gerar uma crise econômica profunda no pós-pandemia. Então, assim, de repente era o momento não sei, de reinventar a questão da estrutura. É um ponto importante que você tocou, né? Essa questão da participação, né, do investimento privado na produção audiovisual. Eu acho que é importante, assim, primeiro, eu, em 2012, né, quando entrei no setor audiovisual, que não sabia nada, né, para mim, só existia Lei Rouanet, eu achava que era Lei Rouanet. Estou aí, eu estou nesse ponto. Então, a Lei Rouanet hoje praticamente não tem mais nada a ver com o audiovisual, é outro arcabouço regulatório. Mas acho que é importante clarear algumas coisas. Primeiro, né, existe entre aspas, um mito, né, de que a produção americana ela não utiliza incentivos governamentais. Boa. Isso é um erro muito grande. Saiu no ano passado, né, por exemplo, só os Vingadores, né, eles acessaram perto de 40 milhões de dólares aí na produção de uma das produções, né, de seus filmes. Lá existem outros mecanismos, né, principalmente conhecidos aí como tax rebate, para incentivar que as produções aconteçam, sejam em estados, municípios, sejam em localidades, né? Então, praticamente, você tem uma disputa enorme hoje no mercado dentro dos Estados Unidos para que as produções aconteçam lá. Esse é o real hoje. Mas se você volta no passado, a indústria cinema americana ela foi protegida, né, por décadas, desde o final da década de 40 até década de 80, você tinha toda uma proteção para a indústria audiovisual americana não pudesse, né? Porque, se a gente lembrar, né, no início tinha uma competição muito grande com o cinema europeu, né? Então, o governo americano sempre entendeu, na verdade, o cinema, o audiovisual, como uma indústria estratégica, né? A indústria, né, ela tinha assento ali dentro da Casa Branca, então isso por décadas. Entendi. Então, era um mecanismo de política, né? De política. Exatamente, uma política nem de governo de Estado, né? Isso perdurou governo após governo. E hoje, enfim, né, o mundo, a gente tem essa cultura ocidental, cultura americana, muito por conta disso, né? Ou seja, a gente cresceu assistindo filmes, assistindo séries americanas. Sim. Então, isso sempre teve isso, essa questão do entendimento da importância econômica. Então, isso sobre a questão americana. Segundo, quando você vai para o mundo inteiro, né, Canadá, Europa, a exceção da Índia, né, a exceção da Índia, que realmente é uma coisa diferente do resto do mundo, mas praticamente no mundo inteiro você tem mecanismos tanto de proteção quanto de financiamento público misturado com o privado. Então, o problema não é o dinheiro público. O que acontece? Normalmente, quando você vai viabilizar uma produção, é uma pizza de um monte de pedaços, né? Então, você tem dinheiro de patrocinadores, dinheiro de governo, você tem dinheiro privado. Então, isso se compõe, né, a um financiamento de diversas fontes. Mas vou dar um exemplo de coisas que estão acontecendo agora, né, de produtores que eu conheço. Por exemplo, eles ganharam, né, tem projetos com coprodução internacional, então com parceiros na Alemanha, com parceiros na Europa. Então, quando é uma coprodução internacional, parte do dinheiro é levantado aqui no Brasil, parte do dinheiro é levantado lá fora, né? Então, sim, isso foi feito, ou seja, é uma batalha para você conseguir isso, né? Você conseguir esse parceiro, que ele vai ter que vender esse projeto lá fora, e você consegue o projeto aqui, consegue um canal. Aí tinha houve um edital, por exemplo, de coprodução internacional. Esses parceiros internacionais levantaram o dinheiro e agora estão com a faca no pescoço dos produtores aqui no Brasil. Olha, cadê sua parte? Né? Eu quero o fundo setorial. E não conseguiu. Então, quando falta essa parte né, do governo, você inviabiliza um monte de dinheiro que simplesmente deixa de existir. Então, hoje, né, você tem grandes produções que estavam acontecendo, obviamente está tudo parado agora, mas principalmente com os recursos, né, das plataformas de VOD, né,
principalmente Netflix hoje no Brasil, mas você tem a Amazon, você tem a Globoplay, você tem outras plataformas financiando, né, com dinheiro privado essas produções. Só que hoje, na maioria das vezes, essas produções elas são no modelo de prestação de serviço. Então, a Netflix, ela compra a sua obra e você passa a prestar serviço para aquela produção. Entendi. Então, você perde a propriedade, né? Você vira um prestador de serviço. Se nós tivéssemos mecanismos de financiamento, né, público, por exemplo, possíveis que a gente pudesse acessar e você ficar com parte do retorno, que aí voltaria para o próprio fundo setorial, viabilizaria que, por exemplo, que as produtoras brasileiras hoje fizessem o que já acontece lá fora, né? Lá fora você tem produtoras que elas ficam sócias da produção com a Netflix. Elas não cedem a propriedade inteiramente para as plataformas. Então, tudo isso ainda vai se rearranjar. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo, totalmente leigo, assim, antes disso tudo, né? Vamos dizer, antes de 2017 no meu timeline aqui, onde as coisas estavam bem. O Netflix, essas plataformas, vou falar do Netflix porque é mais conhecida, mas a Amazon também agora está vindo bastante forte, e o Google Play também agora entrou forte. Eles conseguiram dar conta de absorver essa pequena demanda de coisas um pouco mais alternativas, um pouco mais... Ou não? Ou já tinha material suficiente do mainstream assim, para eles absorverem? O que é a Netflix, né? Pegar o exemplo, né, da Netflix, obviamente existem outras plataformas, mas a grande força, né, dessas plataformas é que elas estão no mundo inteiro. Né? Então, pegando o exemplo, né, do 3%, que foi a primeira série de ficção brasileira, eu ia falar agora. produção nacional, na época, ela foi a produção de língua não inglesa mais assistida nos Estados Unidos. Então, isso demonstra muitas coisas. Primeiro, né, da capacidade, da qualidade da produção audiovisual brasileira, que pode alcançar, né, outros mercados. E aí a Netflix, ou seja, né, com todos os seus algoritmos, ela consegue avaliar isso muito bem. Então, ela consegue, às vezes, faz uma produção aqui no Brasil, que às vezes até no Brasil pode não ir tão bem, mas às vezes estoura em outros mercados, entendeu? Então, o que a Netflix está fazendo, assim como as outras plataformas, né, a Amazon e as outras, elas percebem isso, entendem esse modelo de negócio e como elas todas entraram realmente no mercado de produção, né, de conteúdos originais, elas estão entrando para produzir, né, ou seja, então, seja no modelo delas comprarem tudo, né, e ficarem donas da propriedade, para justamente explorar essa propriedade de maneira, enfim, sem fronteira em todos os mercados que elas estão expostas, que elas atuam. Então, é um mix, né? Hoje, isso estava acontecendo uma coisa muito bacana, né? Que, bom, a gente acabou de ver, né, no Oscar aí uma produção totalmente fora do esquema ganhar. Que ganhou o Oscar. Ou seja, você tem ainda um pouco, mas isso vem caindo, isso são as plataformas que vêm derrubando, que é essa questão da língua. Então, hoje a gente assiste, né? Netflix assiste filmes, né, dinamarqueses, alemães, poloneses, séries polonesas a 1983, quer dizer, como é que eu nunca vi, se não fosse Netflix, isso nunca ia chegar em mim, entendeu? Chegou. Exatamente. Então, isso está quebrando a barreira da língua, né? Está quebrando a barreira da língua. Entendi. Então, os países de língua inglesa estão se acostumando a assistir produções que não são faladas originalmente em inglês. Isso é um grande benefício para todo mundo. Para todos os países aí de língua não inglesa. Né? Bom, você tem aí o fenômeno La Casa de Papel, quer dizer, o filme espanhol, que é um fenômeno mundial hoje. Né? O Poço foi uma outra coisa também que surgiu assim como uma boa. Bom, deixa eu só fazer uma observação aqui que me pediram para fazer, minha chefa pediu. Tem algum mecanismo que tem a ver com a pergunta anterior também, mas eu acho que eu não coloquei bem. Nessa saída, né, é possível transformar o mercado eu não acredito nisso, mas eu acho que de repente tem essa visão em algum lugar, né? Em algum lugar está posto isso, que ele se torne independente e sustentável do mercado, do governo. Eu não tenho muito essa visão. Eu acho por conta a independência vem para as grandes produções, para aquele negócio que todo mundo compra, mas para manter a produção, igual eu assisti ontem
um curta-metragem metalinguístico, esse vai ter que sempre ser sustentado de alguma maneira. Mas existe em algum lugar essa visão aí no meio do audiovisual, assim, aqui, algum grupo pensa isso, tem essa linha de pensamento, não é se existe a prática, é o pensamento da independência. Existe com certeza, assim, acho que de certa forma, eu acho que todo mundo almeja isso, né, para que você não tenha essa dependência, que é um fato hoje, né, dos recursos públicos ainda para a produção audiovisual. Todo mundo quer isso. Agora, isso é um projeto, né, deveria ser um projeto de longo prazo, como de certa forma vinha sendo feito, né? Então, ele é um processo evolutivo. Uhum. Né? De novo, voltando ao exemplo do Reino Unido, né? Então você tinha lá, e até hoje você tem os fundos, né, europeus que investem. Existem estudos europeus, né, que comprovam que, na verdade, para cada euro que eles têm o fundo europeu alemão de investimento, eu assisti uma apresentação deles alguns anos atrás aqui no Brasil, falando justamente isso. A cada ano eles aumentam o montante alocado a esse fundo para a produção audiovisual. Por quê? Porque já se comprova, né, lá que para cada euro que eles disponibilizam nesse fundo, retorna 2 euros para o governo em impostos. Então é um bom negócio. Então, acho que sim, né? Ótimo negócio. Então a cada ano isso vem aumentando. Então, assim, né, é possível, né, você ter um investimento privado, é possível, né, ou seja, de certa forma você tem esse movimento acontecendo mesmo antes de toda essa crise. Obviamente a crise ela acelera isso. Ela vai acelerar isso, porque passa a ser uma questão de sobrevivência, não mais de opção. Nós estamos olhando isso, né? A gente está fazendo isso. Temos projetos agora, estamos levantando recursos privados para projetos, obviamente são menores, né? Até uma questão de risco. A gente poder levantar recursos privados para fazer a produção e lançar em plataformas alternativas. Não seguir aí as carreiras tradicionais de filmes, mas por enquanto a gente vai testar com perfis específicos de filmes, orçamentos menores. A gente pretende estar fazendo isso já aí a partir do final do segundo semestre. Tão logo a gente consiga ter um horizonte, né? Voltando à sua pergunta, sim, é possível fazer com que a gente tenha a entrada do investimento privado. É necessário, acho que é importante, todo mundo almeja isso, ou seja, ninguém quer, ou seja, ficar aqui, né, não ter a iniciativa privada junto, a gente quer, todo mundo quer. Agora, é importante a gente voltar no tempo um pouquinho, assim, também para entender, né? Você tem, sim, quando você fala, né, vamos pegar um outro exemplo, sobre a ótica do investidor. Uhum. O que aconteceu com a Bolsa de Valores, né, do Brasil ano passado, né, no ano de 2019? Bom. Você teve uma fuga imensa de investimento estrangeiro, né? Não sei o número ao certo, mas se eu não me engano, ele foi em torno de 20 bilhões de dólares. Foi muita grana. Saiu o dinheiro de capital estrangeiro que estava investido na Bolsa, foram embora. E mesmo assim você teve um aumento gigantesco da Bovespa, do índice Bovespa, ao longo do ano passado. Por que aconteceu isso? Porque a renda fixa tá pagando mal. Sim, então, o cara fugiu do Tesouro Direto e foi para a Bolsa. Exatamente, sim, porque não está pagando cada vez menos. Então, só que faz quanto tempo que a gente tem Selic baixa? É muito pouco tempo. Muito pouco tempo, sim. É muito pouco tempo. Então, você não tem a cultura do investidor, né? Você não tem a cultura do investidor de fazer esse investimento de risco. Eu li uma biografia, sei lá, uns 15 anos atrás, do Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores americanos. Eu li uma biografia dele. Ele fez o primeiro investimento dele com 8 anos de idade na Bolsa de Valores. Então, isso era na década de 30. A cultura lá é diferente. Agora está melhorando, né? Essas fintechs estão começando a melhorar um pouco esse aspecto. Mas você tem, para você aumentar, então, a entrada do investimento privado, né, num setor de risco, é um setor de risco a produção audiovisual, você tem toda uma questão das produtoras, arcabouço regulatório, e você tem a figura do investidor. Você tem a figura do investidor. Então, quantas pessoas, né, você conhece ou eu conheço que estaria disposto a entrar num fundo, por exemplo, para investir em filme, entendeu? Essa é uma cultura que não está formada no investidor aqui. Mas então, também não estava... Foi um bom paralelo. Também essa cultura não estava formada para os fundos imobiliários.
E quando a Selic caiu, houve uma fuga para o fundo imobiliário, que é mais arriscado, mas está pagando melhor do que a Selic. Então, poderia ter um fundo de cinema, de um fundo lá, um fundo de cinema, e as pessoas iam botar grana lá porque dá retorno. 2 para 1 é um retorno bastante bom. É um excelente exemplo, na verdade. Você tem essa questão da competição. Então, o capital, né, o investidor, não tinha porquê. Ou seja, você tem uma taxa, você tinha, né, a renda fixa pagando o que pagava até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Para que ia se arriscar? Então agora não paga mais. Isso aqui não vai te sustentar, isso aqui não vai gerar mais a sua aposentadoria. Então, a partir do momento que a gente tiver uma cultura de anos, né, com taxa de juros baixa, isso vai forçar o capital cada vez mais buscar novas alternativas. E o audiovisual é uma dessas alternativas, né? Obviamente, você tem que... Por isso que eu falei, são vários fatores para que isso aconteça, né? Você tem produtoras, mentalidades de produtoras, você tem o arcabouço regulatório, você tem na outra ponta você tem os investidores. Deixa eu dar uma mudadinha no nosso... Pô, foi fantástico esse panorama que eu desenhei, todo o panorama aqui, depois eu vou transcrever isso no infograma. Foi fantástico. Agora, deixa eu mudar um pouquinho, só para eu poder aproveitar um pouco esse contato com você. A gente está vivendo um momento de muitas coisas estranhas, assim. Uma das nossas tragédias é essa tal da fake news, que isso vem... Tem uma série muito bem feita pelo Arthur Furtado, Fernando Furtado ou Arthur Furtado? Fernando Furtado, que é Mercado de Notícias, é um documentário / peça de teatro espetacular esse negócio. Isso já sempre teve esse negócio da fake news, só que agora ele ficou, por conta de volume, né? E, além de elaborado com a tecnologia, ele ficou grande, o volume, os caras levantam uma hashtag e botam em primeiro lugar do mundo com nada, com robô, sei lá com o que eles fazem isso. Esse ataque, de certo modo, atrapalha o audiovisual? Não vamos fazer mais ampla, eu estou pedindo para fazer um pouco mais ampla a coisa, não só o audiovisual, cultura como um todo, teatro, literatura, música, ele atrapalha ou ele ajuda? Ele pode vir a ajudar também, pode ter esse outro aspecto. Não, eu acho que atrapalha tudo, na verdade, né? Porque você tem um monte de gente hoje, né, que ataca as artes, ataca a classe artística. A ciência. Ataca, enfim, a própria ciência, né, pegando na área da cultura, que é a área que e do audiovisual especificamente, que é a área que eu conheço mais. Sim. Que fala um monte de besteira, né, que acaba propagando um monte de besteira, assim, falando sobre da forma como é a Lei Rouanet, seja que as pessoas estão mamando, enfim. Então você criou uma cultura hoje em torno disso que é ruim, é muito ruim, assim, porque as pessoas falam sobre coisas, né? É a rasura da rede social, assim. Ela pega alguma coisa, porque aquilo lá, e ela já propaga aquilo, fala aí, tá mamando, tá não sei o que lá. Então você não consegue sentar para conversar. Você não consegue sentar para discutir e falar, beleza, vamos planejar o futuro, vamos ver o que pode ser feito daqui para frente. Não dá, porque cria um clima de animosidade, né, de briga, de anomia. Eu acho que é uma anomia mental, assim, é um negócio que é ruído, é só ruído, não é nada além de ruído. É muito ruim, é um ruído, assim, um troço, sabe, assim, é péssimo isso, enfim, é uma desgraça isso, essa questão dessa propagação. E as pessoas, elas acham que aquilo que está lá, que ela recebeu ali num grupo de WhatsApp e tal, é o certo, assim, e propaga aquilo sem pensar muito, assim. Então, é muito triste isso aí. Agora, eu acho que o cérebro, né, eu gosto de ler muito sobre essas coisas, né, de vários tipos de literatura aí sobre evolução, sobre ser humano, etc. O ser humano parece que não estava pronto para a rede social, assim. Ela chegou antes da hora. O Miguel Nicolés tem um livro, eu esqueci o nome do livro, é quando ele começa a fazer aquele trabalho lá no Nordeste, que ele faz um experimento com macacos, né, que ele consegue orientar o cérebro de macacos dado um certo estímulo. O que ele diz, o que está acontecendo, segundo a teoria dele, que o que está acontecendo é que o nosso cérebro está se moldando ao comportamento das redes sociais, né? Porque é muito fácil, tá? O teclado você xingar o cara, só que ele está trazendo isso para o nosso comportamento cerebral. Então está se propagando por quase todos os aspectos que a gente faz.
Mas assim, eu imaginei que a questão do fake news, ou não do fake news em si, mas do mecanismo que gera isso, né? Porque eu fico pensando que, de certo modo, se você olhar, apesar de ser raso, baixo, é um mecanismo de produção de coisas. As pessoas produzem mini vídeos, tem produtoras disso. O MBL tem um departamento de memes. Pô. Então isso faz parte de um certo mecanismo de produção. Eu imaginei que isso poderia ser usado para uma coisa mais. Não tem outra palavra, Não, útil. aí Eu você não gosto tem dessa palavra, só que mas. não como fake news, né, mas aí buscando os mecanismos aí de viralização, quer dizer, você tem as produções, hoje praticamente todas as marcas, elas fazem suas produções aí para as redes sociais, né, a produção audiovisual, né, o Sim. audiovisual, né, o consumo de audiovisual nas plataformas de redes sociais é o maior volume, é o consumo de audiovisual. Então, isso sim, gera oportunidades, mas não de fake news, assim, né, de produção de conteúdo de Sim, sim, marcas sim, sim. para as redes sociais. Certamente é uma linha que prospera, cresce muito. Né? Nos Estados Unidos, desde 2017, né, o investimento em mídia nas redes sociais já é maior do que da televisão. Né? A internet passou a televisão aberta e fechada nos Estados Unidos em 2017. No Brasil ainda não. No Brasil ainda a TV ela tem uma posição ainda majoritária É. nas verbas publicitárias, mas com uma tendência, né, da mídia digital passar essa investimento em publicidade na televisão. Aí você tocou num ponto que acabou que é o que eu estava a fim de perguntar nessa mudança para as coisas, para esse paralelo do mundo do que está acontecendo com o audiovisual. Você vê a curto prazo, 2 anos, sei lá, médio prazo, 10 anos, um, uma migração da produção. Eu vou falar especificamente do YouTube, mas eu acho que tem outros, né? Para a coisa da internet, né? A produção me virar para a internet. E além disso, essa virada, por conta dos algoritmos e dessas coisas todas, ela fica muito restrita à resposta desses algoritmos. Eu vou fazer uma produção por 3%, por exemplo. Então, 3% é uma coisa que funcionou porque o algoritmo identificou, teve a segunda temporada, aí se identifica, tem a terceira. Quer dizer, esse tipo de algoritmo não pode limitar as formas de criação? São duas perguntas. Essa é uma discussão, assim, né? Até já li alguns artigos falando sobre, é óbvio, né? Esse é segredo de Estado, né? Por exemplo, dentro da Netflix, como é que funcionam Sim. os algoritmos e tal. Mas há essa preocupação neles também, né? Porque senão, com o tempo, você vai ficando, com perdão da palavra, cada vez mais tapado, né? Porque se a plataforma ela só vai te mostrar aquilo que você gosta, você vai ficar cada vez num foco cada vez menor. Mas então existe a preocupação, né, das plataformas, dos detentores desses algoritmos, justamente para que sempre traga um frescor, né, dali na hora que você estiver zapeando ali a sua plataforma, que apareçam conteúdos que não estejam dentro desse perfil. Dentro dessa bolha, para justamente evitar isso, que você vai ficando cada vez mais, a tendência seria você ficando cada vez mais focado, né? Então, existe essa preocupação pelo menos as plataformas, aí, principalmente as plataformas de SVOD. Né? Entendi. E o mercado, de novo no momento, né? O mercado tem visto, porque o que aconteceu foi a explosão de produções tipo nossa live nesse momento, né? Eu comecei a fazer porque estava aqui na quarentena e isso aconteceu com grandes artistas. Teve a live da Sandy Júnior, que foi um negócio que quase estourou os servidores do Brasil, do YouTube, foi um negócio absurdo. Esse emanar dessa coisa nova, vocês têm algum olhar para isso? Tipo, opa, tinha um negócio aqui que a gente não viu e pode ser explorado? Ou você acha que é apenas a condição de quarentena e da pandemia que gerou isso? Não, eu acho que eu acho que jogou luz, né, em uma coisa que já existia, né, ou seja, as lives, essas formas de se fazer de certa forma já existia, mas por uma questão de necessidade, tanto das pessoas que querem consumir, né, coisas frescas, quanto de quem também está parado, isso explodiu, né, ou seja, eu acho que isso depois, né, isso tende a, de certa forma, não ter essa relevância que está tendo agora, porque basicamente as pessoas, né, as lives, essa questão do ao vivo mesmo, aquela questão de elas quererem estar vendo alguma coisa que está acontecendo, né, ou seja, você não tem esporte acontecendo mais, você não tem cultura acontecendo mais ao vivo.
Entendi. ou, né, de uma forma muito reduzida. Então, elas procuram outras opções. Eu acho que as lives elas vão continuar, sim, mas eu acho que elas tendem a um patamar, elas tendem a um patamar mais baixo, né, ou tendem a um patamar mais, entre aspas, normal, né? Entendi. Agora, o que obviamente muda é a questão de você, principalmente, né, quando você pensa em cinema, é uma incógnita, porque você tem, né, os exibidores hoje estão todos fechados. Quando voltar, né, essa volta, acho que está todo mundo tendo que digerir isso ainda, eu mesmo passando por um processo de aceitação disso, que o novo normal vai demorar. Sim. Então, o novo normal ele não vai acontecer em setembro, agosto desse ano. Tudo indica, né, pelo menos olhando os estudos realmente científicos confiáveis, você não tem uma solução dessa pandemia no horizonte menor que um ano, um ano e meio. Que é o tempo da vacina, né? Basicamente é o tempo da vacina. Então, o que a gente deve voltar é um período de você vai ter aquele abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Essa é a tendência, né, de que deve acontecer em relação após a volta aí da pandemia. Então, tudo isso vai se rearranjar. A gente está tentando planejar o nosso futuro diante desse cenário, né, de que o normal não vai voltar tão cedo. E provavelmente aquele normal que a gente existia, né, a gente não sabe o que vai ser, né? Ficou no passado, assim. Então, você imagina na hora que abrir as salas de cinema, você vai ter que manter o distanciamento. Sim. Então, você vai vender 20%, as salas provavelmente vão poder vender o quê? 20%, 25% dos ingressos? Sim. É isso. Isso traz reflexo para a cadeia inteira, assim. Então, você tem um fortalecimento, né, da demanda gigantesca nas plataformas VOD, né? Então, no dia que, né, quando foi declarada a pandemia, né, não lembro o percentual, mas as ações da Disney despencaram, essas ações da Netflix estouraram, né? A Netflix hoje vale mais do que a Disney na market cap no mercado de ações, assim. Então, é isso. Você tem essas plataformas VOD, certamente elas, por esse período agora, elas estão muito fortalecidas, né, por conta disso. Então, eu imagino que quando a gente fala de plataformas VOD, né, todas as empresas, entre aspas, tradicionais, elas estão já ou com o pé ou estão com o lançamento aí já em via de acontecer. Né? Eu acho que essa mudança, exatamente por elas, deu impulso para quem estava com o pé no HBO, por exemplo, que tem os canais e estava começando a botar um pé mais forte, ela vai jogar mais grana lá e vai desenvolver. Eu acho que isso vai mudar muito o mercado, esse mercadão de consumo. Que eu acho que vai pagar um preço alto, por isso as TVs por assinatura, me parece. Que as pessoas vão começar a fugir para os canais, ver o que quer. Eu acho que isso vai abrir um novo... Mas é achismo meu. Não dá. Bom, querido, Fala, pode falar. Eu tô sem não acabou ainda não. Aqui, tô sem não, a gente tem um tempinho ainda, tem um tempinho. Não, eu ia te perguntar... Só para falar isso que você falou, só para comentar isso que você falou sobre a questão das TVs a cabo, muita gente fala, né, que as TVs a cabo vão terminar e tal. A gente ouviu isso, né, quer dizer, eu não, né, mas se você ler as histórias, diz que quando surgiu a televisão, né, falou, o rádio acabou, né, ou seja, aí quando surgiu... Enfim, aí quando surgiu a TV a cabo, falou, a TV aberta que vai acabar... Não, eles se reacomodam, né, em tamanhos, eles se reacomodam. Né? Exatamente, elas vão se reacomodar, ou seja, é óbvio que você tem cada vez mais, o bolo, né, ele vai ter cada vez mais fatias, então isso traz uma série de desafios aí para todo mundo, mas não vai acabar, na minha opinião, assim, a TV a cabo, obviamente, ela continua, ela vai continuar, ela vai se reacomodar, assim, acho que, né, talvez não no Brasil a gente já não cresce numa base de assinantes do Brasil desde 2017, se eu não me engano. Que a gente não sabia disso. Não, desde 2017 que não sobe o número de assinantes? A gente está andando de lado já há um bom tempo no número de assinantes. A gente chegou a bater quase 20, chegou a 19 milhões, né? Aí caiu um pouquinho por uma série de questões, não só de demanda, mas de limpeza de base, principalmente da Claro. E chegou agora no patamar ali de 17 milhões, fica oscilando um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a gente está andando de lado, essa é uma realidade já, e nos Estados Unidos é um número que cai, né? Mês a mês, ano a ano,
lá realmente o número de assinantes está caindo também já há um bom tempo. Os cord cutters, o fenômeno dos cord cutters lá nos Estados Unidos. Entendi. Então, o que eu ia te pedir que a gente está chegando no final, mas ainda temos um tempo, assim, como você, de tudo que a gente conversou, né, um panorama seu esperançoso. As pessoas precisam de um pouco de esperança. Eu sou muito pessimista, mas um pouco de esperança. Eu não adianta. Disso que está acontecendo, mas não só pela questão da pandemia, porque a pandemia, de certo modo, ela só esgarçou, na minha opinião, ela esgarçou todas as nossas fragilidades. Na saúde, na educação, no governo, todos. Inclusive, acredito no audiovisual e na cultura como um todo, cinema, teatro, todas essas coisas. Dentro disso, agora você é um gestor, assim, eu quero te colocar nessa posição. Você é um gestor e vai pensar pelo menos num rascunho de como sair disso e para que lado ir. O que você responde com essa pergunta em 7 minutos? Que é pouco. Bom, primeiro assim, eu sou otimista, sou esperançoso. Acho que eu digo que a gente, obviamente, você tem um primeiro passo que é sobreviver, né? Então a gente tem que sobreviver, Sim. A gente tem que conseguir chegar do outro lado, né? Prender a respiração agora e chegar do outro lado é um desafio, né? Ou seja, muitos vão ficar pelo caminho, infelizmente, mas a gente está procurando do nosso lado aqui fazer de tudo para chegar do outro lado e aprender com tudo isso que está acontecendo. Então, assim, existe vida, né, depois da pandemia. Sim, seja, diferente, mas existe. É diferente, ou seja, né, a humanidade já passou por outras coisas similares ou piores. É óbvio que a gente tem agora um mundo muito mais globalizado, integrado, então os reflexos, ninguém sabe, né, os economistas, está todo mundo ainda, não tem paralelo, né, na história econômica mundial para fazer projeções futuras do que vai acontecer, está todo mundo tateando ainda meio que no escuro. Mas certamente vai ter um lado de lá, ou seja, não é o fim, a gente vai passar para todo mundo, ou seja, a gente vai conseguir chegar do outro lado. Então, acho que o grande desafio primeiro, a gente, esse plano de emergência para que a gente não sucumba, né, para que você não termine, para que a sua empresa não quebre, para que, enfim, você, né, quem está trabalhando na área, às vezes, como não tem trabalho, vai fazer outra coisa, abandona, né, completamente. Isso, infelizmente, está acontecendo. Pessoas que não conseguem trabalho e acabam, enfim, indo para fazer outra coisa porque precisam sobreviver. Então, acho que tem essa visão de curto prazo, que é primeiro falar, ok, o que eu vou fazer para atravessar essa crise, né? Uhum. Então, redução de custo, rearranjos, modelos de negócio, ou seja, tudo aquilo para você atravessar essa fase mais crítica. Do nosso lado, assim, a gente está priorizando realmente, né, a gente tem projetos que a gente já vinha trabalhando, né, com televisões, cinema, etc., que a gente continua, mas aquilo que é o olhar para o novo, para o futuro, né, vai muito nessa linha das produções para as plataformas de forma diferente, com outros modelos de financiamento, inclusive, né, com investimento privado, para você fazer lançamentos com risco da própria produtora, né, ou seja, a gente conseguir fazer uma junção de investimento privado da produtora, de outros investidores, para a produção privada, porque a grande verdade é que a gente, né, como pano de fundo, a gente tem uma incerteza muito grande sobre, enfim, a capacidade que a Ancine tem de se adequar, né? Ou seja, porque tem um dever de casa que precisa ser feito ali dentro, que a gente não sabe muito quanto tempo que vai levar para que isso se resolva, né? Dessa capacidade operacional dela. Uhum. Então, hoje é muito difícil você fazer um plano. Eu sei de produtoras que estão desde o ano passado com um projeto com dinheiro liberado e não consegue fazer a liberação da produção, não consegue fazer a liberação do dinheiro. Então, isso é muito ruim para qualquer planejamento, né? Quando você pensa, como é que você vai planejar um negócio que quando você consegue o dinheiro, mas você não consegue pegar o dinheiro, você demora Sim, mais de um ano. isso eu entendo perfeitamente. A gente submeteu um projeto para a FAPERJ, eles aprovaram e está aprovado. Só isso, não tem o dinheiro. Está aprovado. Está aprovado. Então, é isso. Então, a gente precisa outras formas. Mas isso desde 2018, né? Eu e meu sócio, a gente já colocou na nossa cabeça que é realmente, olha, pensar como que se esse dinheiro, esses mecanismos não existissem para a gente realmente sair fora da caixinha e
e poder seguir em frente. Tá bom, querido. Vai acabar a nossa live, a gente tem 30 segundos. Obrigado, foi ótimo te conhecer, foi ótimo conversar com você. Obrigado, Tássia. Obrigado a todo mundo. Vai acabar em 15 segundos. Obrigado, querido. Abraço e Valeu. sorte, tá? Prazer falar contigo, Anderson. Tchau, tchau. Tchau, tchau.